Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um beco esquecido em Charleston, Carolina do Sul, uma cidade onde casas antigas ainda revelavam os segredos do passado, mas onde alguns destinos permaneciam invisíveis, havia todas as noites uma pequena barraca improvisada. Era uma montagem simples de tábuas recuperadas e ligeiramente inclinadas, um banquinho velho e frágil e um guarda-sol azul desbotado, presos por duas pedras. O tecido tinha buracos em alguns lugares, deixando a luz amarela dos postes de luz filtrar, como uma chuva de estrelas cansadas. Era ali que Lily Whittaker, com apenas 19 anos, administrava sua modesta barraca. Chegava sempre no mesmo horário, depois de alimentar a avó e verificar os remédios. Com gestos precisos e gentis, arrumava os poucos objetos que havia recolhido ou restaurado cuidadosamente. Colares com pérolas desbotadas mas limpas, livros com páginas dobradas mas adoradas, estatuetas de madeira, um Walkman antigo, um relógio rachado, mas ainda funcionando, coisas que outros teriam jogado fora, mas que em suas mãos recuperavam uma espécie de alma. Os passantes apressados viam apenas mais uma garota, uma silhueta entre outras. Mas aqueles que paravam, muitas vezes os mais solitários ou sensíveis, às vezes saíam com mais do que um simples objeto, um sorriso sincero, uma palavra gentil, um olhar genuíno. Lily, com seus longos cabelos cacheados cor de mel, presos com um lenço desbotado, e seus olhos de um verde suave como os rios da Carolina, usava a bondade como uma armadura. A pobreza não a havia prejudicado. Ela a havia refinado. Ela morava em um trailer branco nos arredores da cidade, entre uma antiga linha férrea e um campo gramado com a avó, Grace Whittaker, uma mulher que já fora professora, agora encurvada pela doença, mas ainda perspicaz. O câncer havia se espalhado e o plano de saúde recusava os tratamentos mais promissores. Todos os dias, Lily tinha que escolher entre abastecer a geladeira e comprar um frasco de morfina. As contas se acumulavam sobre uma mesa de fórmica. Às vezes, ela desligava o aquecedor para economizar dinheiro, mas nunca desligou o amor nem a ternura. Ela não implorou. Ela vendeu, com orgulho silencioso. Mesmo que o que ela vendesse tivesse pouco valor de mercado, ela se dedicava de corpo e alma. Cada objeto contava uma história, cada palavra trocada era uma resistência contra o esquecimento. Em uma gaveta secreta sob sua cama rangente, ela guardava uma caixa de veludo azul escuro. Dentro, envolta em um lenço bordado, estava seu único tesouro, um pingente de prata finamente trabalhado com uma pequena safira azul clara, quase translúcida. Pertencia à sua mãe, Heather Whittaker, que morrera em um acidente de carro quando Lily tinha apenas 4 anos. Esta joia não era preciosa para o mundo, mas para Lily continha tudo: o leve aroma de um abraço esquecido, a voz suave de uma lembrança sem contornos, a certeza de que, apesar da ausência, ela fora amada. Este pingente era sua âncora. Às vezes ela o tirava à noite quando o medo apertava sua garganta, e o segurava com força enquanto fechava os olhos. Mas naquela noite, tudo mudou. Após mais uma visita ao Charleston Memorial Hospital, em uma sala de espera com paredes excessivamente brancas e luzes fluorescentes intensas, ela foi informada, sem compaixão, que o novo tratamento de sua avó não seria coberto. Sem isenção. Sem limite de tempo. Sem dinheiro, seu tratamento havia terminado. Lily caminhou para casa em silêncio. Preparou chá de gengibre para a avó, ajudou-a a se deitar e acariciou seus cabelos. Então, sozinha em seu quarto, abriu a caixa de veludo. Seus dedos trêmulos roçaram a safira. Ela sabia o que aquilo significava. Teria que vender a única coisa que a ligava à mãe. Ela o guardou em uma pequena bolsa de pano bege, segurou-o perto do coração por alguns segundos, depois pegou sua jaqueta, calçou seus sapatos gastos e saiu noite adentro. Caminhou por um longo tempo pelas ruas úmidas, com o vento quente soprando em seus cabelos. Ethan Blackmore foi um dos homens mais influentes e temidos do país. Com apenas 36 anos, ele construiu um império financeiro com talento, ambição fria e tomada de decisões implacável. CEO da Blackmore Capital, ele direcionou bilhões em investimentos com um único gesto, controlou hotéis 5 estrelas ao redor do mundo, patrocinou galerias de arte de renome internacional e foi dono de 2 iates ancorados em Mônaco e na Flórida. Ele viveu cercado de ouro, mármore, silêncio e solidão. Sua reputação o precedia em todos os lugares: brilhante, inacessível, brusco. Jornalistas o chamavam de a esfinge de Wall Street, sem sorrisos desnecessários, sem palavras desnecessárias, e sem apegos.
Porque por trás daquela armadura de aço se escondia uma ferida profunda. Uma falha invisível para os outros, mas escancarada para ele, Ritter. Aos 18 anos, Ethan ainda era apenas filho de uma boa família, herdeiro de um nome, mas ainda não de um destino. Ele se apaixonara perdidamente por Ritter Whittaker, uma jovem brilhante, uma artista de coração, engraçada, doce e cheia de sonhos. Ela o enxergara além do nome, além da herança. Ele acreditara pela primeira vez no amor, na simplicidade. Eles haviam conversado sobre um futuro juntos, talvez uma fuga, uma vida longe das pressões familiares. Mas uma manhã, ela se foi. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma despedida. Seu mundo havia desmoronado silenciosamente. Ele procurou, enviou mensagens, perguntou aos amigos. Nada, e então os anos passaram. O orgulho encobriu a dor, mas ele nunca se curou de fato. Desde então ele não confiava mais em ninguém. Ele possuía coisas, não pessoas. Ele comprava coisas, mas não abria mais o coração. Ele conseguia assinar um cheque de 10 milhões, mas era incapaz de dizer eu te amo. Naquela noite, mais por tédio do que por vontade, ele pediu ao motorista que o deixasse em uma área mais alternativa de Charleston. Circulava um boato sobre uma galeria de arte contemporânea clandestina administrada por estudantes rebeldes. Ele gostava de observar lugares pobres de fora, aventurando-se neles como um explorador acima do mundo, antes de retornar às suas coberturas e coquetéis particulares. Mas, enquanto caminhava, seu olhar foi atraído por uma luz bruxuleante sob um velho guarda-sol azul. A loja era comum, mas tinha um ar autêntico. Uma jovem estava ali, ereta apesar do frio, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo e o olhar erguido em sua direção. Ele se aproximou por puro capricho. Ela não tinha medo. Nem tinha medo da ganância que ele frequentemente via nos olhos daqueles que reconheciam sua riqueza. Ela o olhava como um ser humano, nada mais, nada menos. Você está procurando algo em particular? Ela perguntou com uma polidez desarmante. Ele deu de ombros com seu distanciamento habitual. Não, nada que eu já não possa comprar 10 vezes mais. Uma provocação. Uma forma de manter distância. Ele esperava que ela desviasse o olhar, se ofendesse ou baixasse o olhar. Mas Lily permaneceu calma. Ela abriu lentamente uma pequena bolsa de tecido bege que carregava perto do coração. Eu tenho uma coisa. Não é um objeto como os outros. É uma verdadeira joia. Pertenceu à minha mãe. Sua voz mal tremia, mas havia uma gravidade incomum em seu tom, uma mistura de orgulho e dor reprimida. Ethan, um pouco irritado com a própria curiosidade, estendeu a mão mecanicamente, sem realmente prestar atenção. Pegou o objeto e olhou para ele por educação. Então seu olhar se acalmou. Seu coração disparou. O pingente, um oval de prata finamente trabalhado com uma safira clara. Uma peça única. Ele o reconheceu. Ele o dera a Ritter em seu aniversário de 17 anos, após a primeira viagem deles juntos a Asheville. Ele o mandou gravar. Com mãos repentinamente desajeitadas, ele virou o pingente. E lá, gravadas à luz fria dos postes de luz, estavam as letras que ele não via há 18 anos. Para Ethan. Para sempre. HW. Ele prendeu a respiração. Ele olhou lentamente para Lily, que o olhava com uma estranha serenidade, como se sentisse que aquele momento mudaria tudo. E naquele olhar ele pensou ter visto um brilho familiar, uma faísca, uma reflexão, mesclado. Na parte de trás do pingente, sob a luz fraca do poste de luz, uma pequena inscrição parecia pulsar em sincronia com seu coração. Para Ethan. Para sempre. HW. Para Ethan. Para sempre. Ritter Whittaker. Ethan ficou paralisado, como se o mundo tivesse parado. O barulho da rua havia sumido. As pessoas ao seu redor haviam se tornado sombras indistintas e insubstanciais. Havia apenas ele, aquela joia e aquela jovem de olhos claros e porte digno. Suas mãos, tão acostumadas a assinar contratos com múltiplos zeros sem a menor hesitação, tremiam visivelmente. Ele olhou lentamente para ela, sua mente cheia de memórias esquecidas, risadas na grama, cartas perfumadas, promessas sussurradas em seu ouvido. Seu nome? Ele perguntou, com a voz rouca. E Lily? Lily Whittaker? Ela respondeu simplesmente, ainda sem entender a tempestade que acabará de desencadear. Ele balançou levemente, apoiando-se na borda da mesa improvisada. Whittaker? Ritter? Whittaker? Ele prendeu a respiração. Não havia mais dúvidas. Era ela. Ritter. Seu primeiro amor. Sua luz. Aquela que ele nunca deixará de amar em silêncio. Aquela que desaparecera da noite para o dia sem deixar rastros. Morta, lhe disseram. Acidente, pobreza, esquecimento. Mas ela sobreviveu.
E teve uma filha. Sobre garota. De repente ele se virou como se tivesse sido atingido por um raio, e voltou para seu carro preto, estacionado a poucos metros de distância. O motorista se levantou de um salto preocupado, mas Ethan o ignorou. Ele se jogou no banco de trás e pegou o celular. Marcos, quer um arquivo completo sobre Heather Whittaker. Data de nascimento, julho de 1983. Última residência conhecida, laços familiares, óbitos, tudo. Desde o período de Charleston entre 2001 e 2005. Tudo. Imediatamente. A noite foi longa. Ele não dormiu. Releu as poucas cartas que guardara. Comparou fotos. Remontou os cacos. Descobriu a existência de Grace Whittaker, mãe de Heather, ex-professora. Encontrou a certidão de óbito de Heather, datada de 14 anos antes, em Charleston. Ela havia morrido em um acidente de carro. Na época, Lily tinha apenas 4 anos. No dia seguinte, ao amanhecer, ele reapareceu em frente à loja, vestido sobriamente com o rosto contraído, mas o olhar determinado. Não era mais o bilionário distante e cínico. Era um homem ferido, vindo em busca de uma verdade que lhe fora roubada. Lily já estava lá, arrumando suas coisas. Quando viu se aproximando, ela se enrijeceu um pouco. Ele não disse nada de imediato. Pegou o envelope e colocou-o delicadamente sobre a mesa. Aqui, $200.000. Em dinheiro. Por este pingente. Lily olhou para ele, atordoada. Uma quantia dessas por uma joia que as joalherias provavelmente não venderiam por $200? Ela balançou a cabeça lentamente, com o olhar firme apesar do coração acelerado. Não. Sinto muito. Ele olhou para ela, surpreso. Não? Você poderia pagar todos os tratamentos da sua avó. Poderia morar em outro lugar, não brigar todo dia. Por que recusar? Porque só venderei este pingente para quem o merece. Não vale nada para o mundo, mas vale tudo para mim. É tudo que me resta da minha mãe. Um silêncio pesado se instalou. Então Ethan falou. Mas desta vez, sua voz não era mais áspera. Vibrava de emoção, de dor antiga, de uma confissão guardada por muito tempo. Heather e eu nos amávamos. Com um amor raro. Mas meu pai, James Blackmore, destruiu tudo. Ele ameaçou Heather, a humilhou. Disse a ela que se não terminasse nosso relacionamento, arruinaria ela e toda a sua família. Lily ouvia, imóvel. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia que tinha começado. Ela foi embora. Sem dizer nada. Achei que ela tinha me abandonado. Mas agora, eu entendo. Ela me protegeu. Ela protegeu você. Ele então tirou uma foto antiga do bolso da jaqueta. Heather, de 17 anos, num vestido de verão, sentada num banco, sorrindo. A semelhança com Lily era impressionante. O mesmo olhar. O mesmo formato de rosto. Uma clareza nos olhos que o mundo ainda não havia ofuscado. Se Heather é sua mãe, então talvez eu seja seu pai. O mundo parou novamente. Lily recuou ligeiramente, como se o ar tivesse subitamente engrossado ao seu redor. Seu coração batia forte nas têmporas. Você diz que... Sim, eu quero saber. Quero ter certeza. E se for verdade, quero fazer as pazes. Uma respiração. Uma tontura. Lily sentiu suas pernas enfraquecerem. Mas bem no fundo dela, uma voz suave e familiar parecia sussurrar. Você não está mais sozinha, minha filha. Lily era sua filha. Ethan teve quase certeza disso desde o primeiro momento. Aquela semelhança incrível, aquele brilho nos olhos, aquele timbre de voz que lembrava o de Heather. Mas ele precisava ter certeza. O teste de DNA, realizado discretamente por seu médico particular, confirmou que a intuição e o pingente já haviam gritado no silêncio. Sim. Lily Whittaker era de fato sua filha biológica. Ethan queria tomá-la nos braços. Dizer que sentia muito. Que gostaria de estar ali. Mas sabia que uma única palavra não preencheria 19 anos de ausência. Então fez o que nunca soube fazer de verdade. Ele esperou. Ele se ofereceu para deixá-la se mudar para uma de suas residências, em um bairro seguro, com todo o conforto possível. Mas Lily recusou, educadamente, mas com firmeza. Preciso ficar com a minha avó, até o fim. Ela me deu tudo. Não vou abandoná-la. Essa frase atingiu Ethan com força. Não com a dor da rejeição, mas com o óbvio Lily herdar a força moral da mãe, e de Grace. Ela crescerá apaixonada. No que era essencial. Ele não insistiu. Então ofereceu-se para pagar o tratamento médico que ela aceitou, não como uma dívida, mas como uma mão estendida. Sem dominação ou piedade. Nos meses seguintes, Ethan fez o oposto de tudo o que lhe ensinaram a fazer. Ele não controlava. Ele não liderava. Ele ouvia.
Ele visitava Lily e Grace, às vezes para simples entregas de compras, às vezes apenas para conversar. Ele se mantinha humildemente afastado quando sentia que não era esperado. Estava aprendendo a fazer parte de um mundo medido não em bilhões, mas em silêncios compartilhados, olhares sinceros e risadas simples enquanto tomava chá quente. Um dia, enquanto caminhavam juntos no parque, Lily parou, olhou para o céu e depois se virou para ele. Sabe, eu nunca tive um pai. Tive uma avó que me deu todo o amor que podia. Se você quiser fazer parte da minha vida, não será por dinheiro, mas por respeito. Ethan olhou para baixo. Sentiu a garganta apertar. Foi provavelmente o momento mais importante da sua vida. E ele respondeu em voz baixa. Então não vou mais usar dinheiro. Só tempo. E paciência. Ela sorriu. Pela primeira vez, de verdade. E naquele momento o vínculo foi selado. Alguns meses depois, Graça Whittaker faleceu em paz durante o sono, cercada por Lily e Ethan. Suas últimas palavras foram para a neta. Você é forte, Lily, e não está mais sozinha. O luto foi sóbrio, digno e repleto de gratidão. Ethan, que havia organizado 1000 cerimônias suntuosas em sua vida de aparências, vivenciou essa perda como um retorno à essência. Ele entendia que o legado mais poderoso não era transmitido em bens, mas em valores. Algumas semanas depois, ele convidou Lily para a inauguração de uma exposição em uma de suas galerias de arte particulares em Nova York. Ela hesitou no início, não era o seu mundo, pensou, mas finalmente aceitou, movida por uma promessa que fizera a si mesma: não se esconda mais. Naquela noite, em uma sala branca iluminada por holofotes, uma pintura se destacava no centro. Uma pintura impressionante banhada por uma luz dourada, retratando uma jovem de perfil, segurando na palma da mão um pingente que brilhava como uma estrela caída do céu. A suavidade do traço, a força do olhar, a obviedade. Lily se aproximou. Na parte inferior da moldura, uma placa discreta trazia esta inscrição: o tesouro. Assinado, L. Whittaker, B. Seus lábios tremiam. Você pendurou meu quadro? Ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu não pendurei. Eu dei para o mundo. Como se você tivesse me dado uma segunda chance. Porque Lily tinha uma paixão secreta que poucos conheciam. A pintura. Ela pintava desde a infância, usando sobras de guache, cadernos velhos e papelão reciclado. Era o seu refúgio. E Ethan o descobrira um dia por acaso, enquanto visitava sua casa móvel. Ele não queria comprar suas obras. Ele queria dar vida a elas. Ele até criou secretamente uma fundação em nome de Ritter e Grace. A Fundação Whittaker, dedicada a apoiar jovens artistas de origens desfavorecidas. Não foi um ato de caridade. Foi um ato de amor, de admiração, de gratidão. E naquela noite, naquela galeria cheia de críticos de arte, mecenas e amadores esclarecidos, Lily Whittaker, antes invisível, foi visto. Não como a filha de um bilionário, mas como uma artista. Uma herdeira da luz. Uma sobrevivente. Não foi o pingente que deixou Ethan Blackmore chateado. Era o olhar de Lily. A força silenciosa de uma jovem pobre mas rico em integridade. Naquele dia, Ethan finalmente entendeu o que nem suas contas bancárias nem seus iates jamais lhe ensinaram. O verdadeiro tesouro não está no que possuímos, mas no amor que damos. E o que encontramos.